Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno. Dessa vez eu vou falar de um assunto mais pesado, um assunto mais sério, que é o sentimento de perda, o sentimento de perder alguém, tá? Vou falar um pouco da minha experiência. Eu tive três perdas muito impactantes, né? Não só mais do que essas, mas eu vou falar de três que me impactaram muito ao longo da minha vida. E como isso se reflete no meu ser hoje, né? O que eu senti na época e como que eu estou sentindo hoje sobre isso, né? Tentar compartilhar um pouco sobre minha experiência. Quem sabe alguém se identifica, pensa um pouco sobre o assunto também, beleza? Vamos lá. Primeiro, das três pessoas, vamos pôr assim, que eu perdi na minha vida que mais impactaram, a primeira, sem dúvidas, é o meu pai, né? Eu perdi meu pai quando eu tinha 13 anos, 13 anos de idade, e foi assim, foi um impacto muito forte, né? Por quê? Porque naquela época, quando meu pai era vivo, tinha meu pai, minha mãe e eu tinha duas irmãs, né? Minha irmã mais nova tinha nem um ano mais ou menos. Então era uma recém-nascida, eu tinha aquela eu era muito irresponsável, né? Responsável no sentido de criança, né? Se divertia, brincava, tudo. Tinha esse quê da segurança dos pais, tudo. E com a morte dele, foi uma morte repentina, não foi uma coisa que era para acontecer, sabe? Que você já esperava que acontecesse. Foi uma coisa que aconteceu, né? Sem aviso, sem nada. Então, me pegou muito forte na época. Foi o momento em que, acredito eu, que quem já perdeu um ente, um parente muito próximo dessa forma, é a questão de você questionar tudo, né? Você questiona por que aquilo aconteceu, você questiona se Deus existe, você questiona tudo na sua vida, por que está acontecendo daquela forma e como vai ser daí para frente, né? Então toda essa questão veio à tona, veio comigo, eu questionei muita coisa, demorei um pouco para poder readquirir confiança, né, na vida, mas mais do que isso, o que me afetou muito foi porque eu fiquei com uma presença masculina fora, né, da minha vida. Ele era uma referência para mim na época, só que eu fiquei com minha mãe e minhas irmãs e por questões óbvias, né, minha mãe tinha dado mais atenção para minhas irmãs, por elas serem mais jovens do que eu também, eu era mais velho, e por elas serem mulheres, né, que elas entendiam melhor uma a outra, né? Não que minha mãe tenha deixado de lado, puta, muito pelo contrário, gente. Pô, eu tenho um orgulho demais dela. Eu amo a minha mãe, assim, o que ela fez por mim, eu super valorizo, tá? Eu sei tudo que ela sacrificou pra eu ter o que eu tenho hoje, mas não é aquela coisa de saber conversar, sobre o que conversar, sabe? Tipo, é bem diferente essa parte. Então aquilo me afetou demais, né? Eu fiquei numa questão muito de questionar. E foram passando muitos tempos, muitos dias, muitos anos, né? Até aos poucos a gente conseguir entender. Hoje eu entendo a morte, eu entendo ela, sei que ela é inevitável, né? Que é uma coisa que vai acontecer com todos, né? Isso aqui não dá pra fugir. E não espero que aconteça com as pessoas que a gente ama, né? Mas eu já sei que vai acontecer. E isso não me deixa menos triste quando acontece, que vai ser o caso do último aqui que eu vou falar. Então aquela perda do meu pai foi a primeira perda impactante, muito jovem, e tive que virar um pouco mais responsável a partir dali. Então, não vou dizer que eu perdi minha infância, não, pelo contrário, como eu disse, minha mãe é muito orgulho dela, ela conseguiu me proporcionar isso ainda, daquela maneira, com todas as inseguranças dela, mas foi uma mudança drástica na minha vida, ali mudou muita coisa na minha vida, né? É uma coisa bem interessante que eu quero falar aqui é o quê? Não, o que eu tô falando não é uma verdade extrema, tá? Verdade sempre. As pessoas sentem de maneira diferente. Minha mãe e eu tivemos uma conversa sobre essa questão do meu pai, na morte dele, muitos anos depois daquilo, alguns anos atrás, mas muitos anos depois daquilo, e a gente teve uma conversa muito franca nós dois, foi muito legal aquilo, eu gostei pra caramba, que a gente conseguiu colocar, nós conseguimos colocar e expor o que a gente sentia, sabe, sobre aquilo. E cara, é uma pessoa que era importante pra nós dois, a perda foi de nós dois, né, minhas irmãs também, claro, mas assim, como isso afeta diferente, afetou ela de uma forma diferente, afetou a mim de uma forma diferente, a gente não consegue, a gente perdeu a mesma pessoa, mas o sentimento não é igual. Isso é muito interessante de se ver, porque eu escutava o que ela falava e ela demonstrava o sentimento de uma forma que, gente, eu não sentia daquilo. Tinha o meu lado que eu sentia, mas ela não sentia o que eu sentia, sabe? Então, é bem... Como que eu posso... Não vou dizer interessante, que parece porque eu estou empolgado, não. Mas é uma coisa, assim, diferente mesmo de você entender como as pessoas, elas são afetadas e como elas se movem a partir daquilo de uma forma diferente, né? Então, foi uma questão bem legal de eu conseguir conversar com ela sobre isso, eu gostei muito. E como aquilo impacta ela, impacta, e como aquilo me impactou e me impacta hoje em dia, né? Então, assim, foi a primeira perda que eu tive do meu pai, foi a perda que eu questionei tudo, sobre tudo, todos, e por que aquilo aconteceu, que é o mesmo padrão, por que acontece com as pessoas boas, por que tão jovem, esse tipo de coisa, sabe? Então é complicado, mas vida que segue, né? Essa que é a palavra, vida que segue. E vou falar agora um pouco da segunda. Minha segunda perda bem impactante na minha vida foi do meu primo. Eu tive um primo, né? Que nós éramos meses de diferença. Nascemos no mesmo ano, mas era meses de diferença.
E, cara, depois que o pai faleceu, eu tive muito contato com ele, sabe? Muita presença, a gente conversava muito, ela da mesma idade, a gente tinha muitos gostos parecidos, não todos, né? A gente também tinha coisas diferentes, mas a gente conseguia conversar muito sobre muita coisa, sabe? E ali foi depois do meu pai que eu fiquei muito fechado sobre tudo. Com ele eu consegui me abrir, eu consegui falar sobre assuntos mais pessoais, consegui expor os meus sentimentos, né? Eu consegui passar pra frente assim para alguém o que eu tava sentindo, como estava a minha vida, assim como ele fazia comigo. Pelo menos eu sentia isso. Eu acredito que comigo ele conversava bastante. Então a gente tinha essa amizade, né, muito legal, que a gente conseguia se abrir e conversar. E cara, a morte dele foi da mesma forma que a do meu pai, sabe? É impactante, não esperava. É um acidente, então a gente novo pra caramba, a gente tinha o que, 19 anos, 20 por aí, quando aconteceu, eu era muito novo. Pô, a vida inteira pela frente, a gente tinha planos, sabe? Os meus, ele tinha os deles, a gente conversava sobre. E essa aqui, acho que das três mais impactantes, é que meu pai é pai, né? Mas essa aqui, depois que eu tinha perdido meu pai, a perder ele da forma que foi um tiro um tapa na cara, sabe? Falei, porra, mano, parece que quanto mais eu me aproximo de alguém, alguém vai lá e acontece, vai lá e sai essa pessoa da minha vida. Aí fica essa questão também, você não consegue se aproximar mais das pessoas, né? Que foi aconteceu muito comigo, que a gente começa a se abrir para as pessoas, começa a confiar e simplesmente acontece esse tipo de coisa, a gente não espera. O mundo é violento, né? O mundo é complicado, mas não foi nem questão de violência, cara. Foi um acidente inexplicável, assim, aconteceu e, pô, que baque, cara. Na família inteira, eu senti muito isso. A perda dele foi muito pesada pra mim, sabe? Porque era alguém da minha idade, alguém que tava com a vida pela frente também. Eu fiquei me perguntando muito, falei, cara, e eu? Será que a minha vida também vai ser assim curta? Tipo, eu começo a pensar isso, porque como que eu posso dizer? Eu acredito que não sofro de depressão, né? Eu escutei várias coisas, eu procurei fazer, ver, conhecer o que a pessoa sente quando ela sente depressão. Não é uma coisa que eu sinto, né? Então acho que não é esse o caso, mas que nem volta daquela questão do questionamento sobre tudo, por que está acontecendo, o que aconteceu, se vai acontecer com mais alguém importante, sabe? Pô, é complicado, cara. Aqui eu quero entrar num parênteses o quê? Acredito que as pessoas têm que ter sua fé. Eu acredito nisso. As pessoas têm que acreditar em alguma coisa. Elas buscam isso pra vida. Isso que move elas. Eu acho isso dá força, sabe? Isso é essencial e importantíssimo. Cada um tem sua crença. Um ditado que eu levo pra vida, que eu acredito que eu falo isso pra mim mesmo, não sei se tem outro lugar, que tudo que é extremo é ruim. É isso que eu uso pra mim. Tudo que é extremo, se você tem uma mente que é focada, não, só assim que funciona, cara, você levar aquilo pra extremidade se torna algo ruim, sabe? Então, às vezes alguma coisa boa levada ao extremo fica ruim. Então, eu levo isso pra vida. Eu não deixo nada ser extremo na minha vida. Se algo eu tô passando do limite, eu, caramba, tô ficando meio convencido com isso, eu dou uma parada, falo, não, pera aí, deixa eu ver como é que é. E começa a ver o outro lado, sabe? Então, eu levo pra vida que ver o outro lado é importantíssimo. Entender como o outro lado funciona, como o outro lado pensa e se o que eu tô fazendo está impactando. Então, eu faço o possível para não magoar as pessoas e não para machucá-las também, né? Eu faço o possível para não ter esse tipo de efeito. Lógico, ninguém é perfeito. Tem pessoas que eu não gosto, eu não consigo nem ouvir a voz, que eu fico irritado. É normal, você não tem que gostar de todo mundo, não tem jeito isso. Mas, mesmo essas pessoas que eu não gosto muito, eu tento respeitá-las, né? Porque eu quero ser respeitado, eu tento respeitá-las também. Então, a forma como a gente trata as pessoas é importantíssima e não leve ao extremo nada, que isso só vai te prejudicar de alguma forma. Então, a perda desse meu primo me fez pensar muito sobre isso, né? Sobre a juventude, a vida, como ela é finita, como ela acaba rápido. Meu pai já foi morto jovem, o meu primo mais jovem ainda. Eu fiquei, caramba, cara. Parece que as minhas referências, né, os meus contatos com pessoas próximas a mim estavam se desintegrando, né? E felizmente, aqui é o ponto positivo, depois do meu primo, houve muitos anos sem perda de ninguém da minha família, né? E, sim, dá bem, né? Então eu consegui me estabilizar mentalmente e ficar numa situação mais confortável, não sei se é a palavra, mas uma posição mais segura de mim mesmo, né? Que é acho que isso é importante para todo mundo chegar nesse momento. E uma coisa que eu quero falar também sobre essa questão da perda é o quê? Tem muitas pessoas ainda que não perderam ninguém. Pô, eu fico muito feliz por isso, tá? Muito feliz. Não pense que eu tô jogando praga, jamais disso, jamais. Eu quero que as pessoas vivam para sempre próximas. Não que seja possível, mas a gente espera, né? Que elas vivem o maior tempo possível. Para você que não perdeu ninguém ainda, pô, aproveite, cara. Curta essas pessoas,
Por mais que você tenha suas desavenças, suas opiniões sejam diferentes, como, por exemplo, a minha mãe, né? A gente tem opinião muito diferente, eu discordo dela de muita coisa. Só que eu amo pra caralho, mano. Tipo, eu tenho um orgulho demais dela. Que mulher, assim, nossa, o que eu tenho mais dela para orgulho, eu não consigo definir tudo que eu quero falar sobre ela, sabe? Então, eu faço o que posso para passar o tempo com ela. Lógico, nem que eu falei, não chega extremo. Tem momentos que a gente quer ficar sozinho, que a gente quer curtir nossas coisas. É normal, é natural e é bom fazer isso. Mas quando puder, passe um tempo com quem você ama. Tente, né? Pelo menos. Isso é importante. Mesmo que você seja não seja a pessoa mais agradável, mas esteja perto. Aproveite esses momentos. E curta isso, né? Que é muito importante. Porque a vida, ela tem que ser feita da seguinte forma, pra mim. É a forma como eu vejo ela. Você tem que levar com responsabilidade, mas sem responsabilidade. É o que eu falei do extremo. É importante você ter responsabilidade na vida. É importante sim você trabalhar, você planejar, você fazer as coisas com cuidado, sim, mas não com extremidade. Não faça isso no afinco, porque você tem que aproveitar o momento também. Então você tem que fazer as duas coisas. Você não pode ser um responsável largando tudo e fazendo tudo o que quer, porque isso vai te prejudicar na frente. E também não seja extremamente responsável para não te prejudicar agora. Então você tem que ter o equilíbrio, conseguir fazer as coisas de hoje, conseguir fazer hoje pensando no amanhã também. Então, pô, é difícil, não é fácil fazer isso, mas para mim é o caminho certo, é o caminho que eu acredito ser o correto. E é isso que eu tenho tentado fazer, né? Então vamos falar agora sobre a última, né? A última perda que eu tive, cara, foi a mais recente, já faz um tempo também, mas aqui é uma coisa pra, meio que para finalizar esse sentimento, porque eu tive a perda do meu avô, o pai do meu pai. Faz uns 6 anos, 5 anos, 6 anos, acho que 6 anos que ele faleceu. E, pô, eu passei mais tempo com o meu avô vivo, né, do período com ele, do que com o meu pai. Pô, ele foi quase um pai pra mim, foi um pai pra mim, né? O que eu aprendi hoje sobre valores com pessoas, principalmente com mulheres, né, como respeitar, como tratar as mulheres, eu aprendi com o meu avô. Então, não só com mulheres, eu falo com pessoas em si. O meu avô me ensinou tanta coisa indiretamente, tipo, ele não é aquele cara mais, ele é aquele cara troncudão, que fala assim, sabe? Ele era dessa forma, mas eu conseguia ver o que ele queria passar pelas atitudes dele, as coisas que ele fazia, as coisas que ele tomava de atitude, como ele tratava as coisas. Cara, que impacto, sabe assim, a pessoa que eu tinha, a dele foi o quê? Ele já é uma pessoa mais velha, não é que eu esperava isso, mas como foi dele? Não foi um acidente, ele teve um problema na perna, em um mês ele faleceu. Tipo, ele estava bem de saúde, teve um problema, em um mês faleceu. Então a morte foi rápida, só que ele já era mais velho, a gente já tem esse entendimento. Eu já tinha passado por duas situações antigas, né, que eu falei, de perda, e isso impactou muito, me fez entender como a morte funciona, como a vida funciona. Então já esperava aquilo, já entendia como aquilo funcionava, mas assim, como ele é uma pessoa muito próxima, dói, cara. Como dói perder assim a pessoa tão próxima. Ele é a última referência que eu tive de homem, sabe? Como parente, assim, como me ensinando o que é ser um homem, foi ele. Então, pesado pra caramba. Nossa, esse aqui me pegou muito. Mas esse que é o interessante de falar. Meu avô não foi aquela perda repentina, né? Que nossa, aconteceu, como aconteceu nos outros. Mas ele ter falecido por tudo que ele foi na minha vida, nossa, machucou demais, cara. Acho que os outros dois impactaram muito pelo impacto, né, pela circunstância, pelo acontecimento em si, e o meu avô mais por saber que eu perdi ele, sabe? Puta, mano, esse cara, eu tinha tanto contato com ele, nossa, eu morei com ele também muito tempo, sabe? O dele me impactou demais, cara. Meu avô era foda. Puta, como eu gostava daquele cara. Cara, uma vez, eu já até contei no outro vídeo que eu falei sobre torcer, que ele foi no jogo comigo, pô, e ele nem gostava daquilo de estádio, sabe? Gostava de futebol, mas não gostava de estádio. Ele foi comigo. Cara, como uma pessoa consegue sacrificar pelo outro, né? Mano, muito sensacional. Ah, bom, falei o que eu queria falar dele aqui. Só pra terminar aqui o vídeo, né, falando dessa questão da perca. Cara, finalizando, vou dar um resumo do que eu quis dizer. Perder faz parte da vida. Você vai perder as pessoas que você ama um de outro. Isso vai acontecer. É inevitável. A vida é finita. A morte é a única coisa certa que vai acontecer. Mas não quer dizer que isso seja o fim, tá? Muito pelo contrário. A vida se acaba por um lado, nasce em outra. Toda essa perca que eu tive, que eu falei, todos esses momentos ruins, não apagam os momentos bons que eu tive. Eu tive tantos momentos bons na minha vida, tantos. Eu tenho muito orgulho das minhas irmãs. Eu tenho meu irmão, me traz uma felicidade incrível. A minha mãe, cara, a pessoa que eu mais confio hoje, é a única pessoa que eu confio de verdade, que eu posso me abrir, que eu posso conversar. É com ela que eu converso quando eu preciso falar alguma coisa. Que orgulho que eu tenho dela. Então, assim,
Por mais que quando o dia vai chegar dela também, né? Minha mãe vai falecer um dia. Espero que demore muito, mas vai acontecer. Quando esse dia chegar, eu já vou estar entendido, eu já sei que isso vai acontecer, que é a curso natural da vida, mas isso não vai deixar menos impacto para mim, menos triste, né? Tristeza ela faz parte de nós, a gente tem que conviver com isso. Superar, acho que é uma palavra meio complicada. As pessoas em si não superam as perdas. Quando você se apega muito a alguém e essa pessoa vai, é impactante, sabe? Mas você se acostuma, você entende, a vida não para. Meu, mesmo com essas três mortes, assim, três perdas que eu tive muito fortes na minha vida, e, pô, minha mãe é provavelmente a última que eu vou ter, assim, de tão próximo, né? Tirando meus irmãos, que irmãos é... Eu espero, né, por ser o mais velho, ser o primeiro, mas não é o que vai acontecer, porque eu sou muito ruim para quebrar, né? Vaso ruim não quebra. E vamos ver. Mas a minha mãe é a pessoa que eu mais confio, né? Tipo, vamos pôr assim, é o adulto, a pessoa mais velha que eu mais tenho confiança. Então, ela é a última que eu tenho confiança, assim. Depois dela, eu sou a pessoa que passa confiança, sabe? Então, eu que sou o mais velho. Ah, como essas responsabilidades vêm, né? Então, assim, o que eu ia falar, terminando aqui. O sentimento de perda é forte, triste, a gente passa por isso, não queremos mais isso, vai passar, você vai sentir. Não deixe isso te abalar, sabe? Lógico, não estou dizendo que você ser forte o tempo todo, você tem que sentir a dor, você tem que entender o luto, participar daquilo, falar, cara, realmente, mas não é para te fazer parar. Você tem que seguir sua vida sentindo aquela dor, porque você vai aos poucos calejando, endurecendo o coração, você vai entendendo que aquilo é passageiro, que você vai sentir ainda, vai ter dias que você vai sentir muita falta, muita saudade, mas a vida não para, né? Então você tá vivo, você tem que correr atrás do que você quer. Espero que você tenha pessoas com quem você se importe e que você faça a sua vida valer a pena também para essas pessoas, mas principalmente por você mesmo. Vá atrás do que você gosta, faça o que você tem que fazer, seja responsável, mas nem tanto, seja autêntico, mas nem tanto, faça as coisas no improviso, mas nem tanto. Então faça de tudo um pouco com limite, tá? Para você não prejudicar ninguém, muito menos a si mesmo. Então esse é o meu recado, essa é a minha história de hoje. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Muito obrigado por assistirem. Quem sabe até um próximo monólogo. Valeu, tchau, tchau!